Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que nós realmente possamos pedir, para todos nós, pedir a Deus, por todos nós, as graças de mansidão e amor fraterno, que brilhavam com tanta beleza, no santo que hoje nós lembramos que é Francisco de Sales. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3 a 21. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3 a 21. E chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e falar-lhes-ás como se parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna? E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para me atirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será a luz, e julgará entre mim e ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas coisas, disse Saul: E esta é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há de que, encontrando o seu inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desraigarás a minha semente depois de mim, e nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fornece um exemplo forte da piedade de Deus. O rei Saul, a gente viu em leituras anteriores que o rei Saul, movido pela inveja que ele tinha de Davi, ele tinha uma inveja de Davi e se deixou mover-se por essa inveja, ele tentou tirar a vida de Davi, e livrar-se de um rival nas boas graças do povo. Então, o destino coloca a vida de Saul nas mãos de Davi. Agora Davi tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não faz isso. O que o retém não é a devoção pessoal a Saul, a quem Davi o reconheceu como alguém, que odiava a ele. Davi sabia que Saul o odiava,
Mas a devoção, mas ele não mas ele fez isso, né, por devoção pessoal. Ele não fez isso, né? Ele poupou a vida de Saul por devoção pessoal ao Senhor, né? Por mais que exista, né, um profundo antagonismo, né, entre Saul e Davi, o que importa para Davi é que Saul é o ungido do Senhor, ou seja, eu não posso tocá-lo, eu não posso matá-lo, porque ele é ungido do Senhor. Foi isso que Davi disse. Então, em levantar a mão contra ele seria igual a levantar a mão contra o próprio Senhor, né? Então o próprio Saul reconhece essa grandeza do gesto de Davi, né? E diz que um dia ele será rei, né? Ele reconhece, né? Ele disse: eu queria o seu mal, né? Eu tinha inveja de você, você tinha todo o direito de me matar, né? Mas você não fez isso, né? Você me devolveu o mal que eu te fiz com bem, né? E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos rezar pelas pessoas, né, que não gostam da gente. A gente não deve pagar o mal com o mal. A gente deve fazer exatamente como Davi fez, né? Pagar o mal com o bem, né? Que a gente possa realmente rezar por aquelas pessoas, né, que sentem inveja, né? Que a gente possa sempre devolver, né? Sempre fazer o bem às pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Então aqui, nessa leitura do Evangelho, Jesus escolhe os 12, né, os 12 apóstolos, né, que vão auxiliá-lo na sua missão, né, de evangelizar, né, levar a palavra de Deus, fazer como a própria leitura, como o próprio Evangelho fala aqui, né, designou 12, né, para que ficassem com ele, né, para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar demônios, né, e para curar também, né. Então, hoje, né, nessa leitura do Evangelho, Jesus chamou 12, né. Hoje, os discípulos somos nós, os apóstolos somos nós, né. Hoje ele nos chama, né, a pregar, né, a levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo a todos, né. Então, que a gente possa, né, sempre fazer isso com bastante fé e alegria, né, seguindo sempre os caminhos de Deus, seguindo sempre os ensinamentos do Senhor, fazendo a vontade dele, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.